O voo 19 é uma das ocorrências mais documentadas na história do Triângulo das Bermudas. E aí, já sabe qual é? O dia 5 de dezembro de 1945 ficaria na memória de 14 cadetes da Base Aeronaval de Fort Lauderdale, mas não pelo motivo que imaginavam. Ao saírem da base aérea, divididos entre 5 aviões, os jovens estavam ansiosos para o que seria o último voo de treinamento antes da formatura. O plano era simples: decolar, simular um ataque com torpedos e retornar à base. Entretanto, nada saiu como planejado e o voo 19, como a operação foi chamada, acabou fazendo parte de um dos casos mais misteriosos de desaparecimento entre todos os relacionados ao Triângulo das Bermudas. Tudo ia bem, até que, aos 90 minutos de voo, o comandante da tropa, Charles Carroll Taylor, avisou por rádio que estavam perdidos. O último contato com os jovens cadetes do voo 19 foi às 19h04, quando o tenente Robert F. Cox, um instrutor de voo sênior, conseguiu falar com Charles. Robert estava apenas voando próximo aos aviões e não fazia parte do treinamento, mas tentou localizar o esquadrão. A base de Fort Lauderdale, na Flórida, no entanto, ordenou que ele voltasse. Sem contato com os tripulantes das 5 aeronaves e com a última localização em mãos, um hidroavião foi ao resgate, com 13 homens a bordo. Mas a aeronave também acabou desaparecendo em menos de uma hora de voo. O último contato do hidroavião, curiosamente, foi para avisar que estava se aproximando da última localização conhecida do voo 19. A Marinha, todavia, não pretendia desistir e colocou 248 aviões e 18 navios em operações de busca. No total, as aeronaves e embarcações cobriram mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México, procurando o voo 19 e o hidroavião que saiu em seu resgate. Oficiais da Marinha, como Frank Daly, um capitão da reserva, e o tenente Dave White, varreram toda a costa da Flórida, em baixas altitudes, em busca de vestígios ou destroços. Os paradeiros do esquadrão em treinamento e dos 13 homens, todavia, nunca foram determinados. O que seriam os últimos diálogos registrados iniciaram às 15 horas e 15 minutos na torre da base aeronaval de Fort Lauderdale, que recebeu uma mensagem extraordinária do líder da quadrilha. As gravações mostraram o seguinte: cerca de 15 horas e 30 minutos, o instrutor-chefe dos voos de Fort Lauderdale captou em seu rádio uma mensagem de alguém chamado Powers, um dos pilotos, pedindo informações a respeito da leitura de sua bússola, e ouviu Powers responder. O instrutor-chefe conseguiu contato com um dos aviões do voo 19 e chamou o instrutor do voo, que lhe disse: o instrutor-chefe depois disso o aconselhou a voar rumo ao norte, com o sol a bom bordo, até que ele alcançasse a base, mas logo em seguida ouviu: às 4 horas da tarde, a torre conseguiu ouvir de relance que o tenente Taylor inesperadamente passara o comando da esquadrilha para um antigo piloto da marinha, o capitão Stevers. Apesar de confusa devido à estática e deformada pela excessiva tensão, uma mensagem compreensível foi enviada por ele. Segundo relatos, as últimas mensagens captadas por outros radiooperadores foram:
A principal hipótese, de acordo com o geólogo da USP, Carlos José Arcanjo, com a existência de gás metano no fundo do oceano, o gás provocaria explosões ao atingir a atmosfera da Terra. Por ser uma forma bruta do gás de cozinha, o metano pode entrar em combustão com faísca do motor do avião, além de diminuir a densidade da água ao redor de um barco, fazendo-o afundar. Conforme os pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, existe um padrão anormal nas nuvens que sobrevoam e se formam na região. O formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, e os cientistas compararam essa situação com a de uma bomba aérea. Para finalizar, destaco um outro elemento ainda mais misterioso que ocorreu com o voo 19. Art Ford, repórter, escritor e conferencista que seguia o caso desde 1945, fez uma revelação inacreditável anos depois. Na época do acidente, um radioamador teria captado uma mensagem estranha do líder do voo 19. Porém, Art Ford não lhe deu muita importância, considerando as dificuldades de um radioamador em receber comunicações de um aparelho em voo, e também devido à excitação e os boatos que circulavam até então. A mensagem captada dizia o seguinte: anos depois, por pressão dos pais dos tripulantes desaparecidos, um relatório oficial que posteriormente foi considerado secreto foi disponibilizado apenas para os familiares. Art Ford recebeu autorização para analisá-lo. Uma parte do relatório chamou a atenção de Art. Havia uma frase muito semelhante à que o radioamador lhe mostrara anos antes.